Olá, tudo bem? Vamos começar uma pequena série de intervenções sobre um assunto muito importante: gêneros textuais e tipologias discursivas. Observe, antes, que eu lido na relação com o texto com um tanto de cuidado. Observe que eu denominei o assunto como gêneros textuais e tipologias discursivas. Quem já me acompanha sabe que a minha relação com o texto, essa materialidade do exercício da linguagem, destoa um tanto da tradição que caracteriza a formação do sujeito enquanto um ser da linguagem. O texto é um instrumento importante, mas não deve ser tomado como centralidade única e exclusiva no exercício de formação do sujeito, que pode enunciar com as mais diversas intenções discursivas que caracterizam a própria ação humana. Mas vamos pensar aqui na palavra gênero, porque é uma palavra sofrida. Uma palavra sofrida. Ela está sendo apropriada de modo bastante desonesto por um determinado conjunto de pessoas que exercem alguma força social e política para consolidar um pensamento patriarcal e machista. A tal da ideologia de gênero, algo que não consegue, um termo que não consegue encontrar em todo o universo do conhecimento um significado minimamente preciso, minimamente claro, minimamente inteligente. Enfim, cria-se o termo que soa bem construído para consolidar um discurso que, na verdade, destoa de toda a ação humana que deve, de fato, interessar à humanidade. Mas vamos aqui nos ocupar desses encontros que eu provoco, né, para lidar com esses exercícios de conhecimento e linguagem na nossa relação com os atos discursivos. A própria palavra gênero, desde das suas primeiras manifestações com força, tal como nós conhecemos, não foi proposta como um conceito, não, mas como um instrumento. Isso mesmo, um referencial importante para que nós possamos situar esse aspecto essencial nas relações humanas na organização do pensamento. Veja, por que gênero, então, surge no universo do conhecimento enquanto um instrumento? Se ele surge por força das ciências naturais, das ciências médicas, né? Das ciências da vida, num tempo importante da história do conhecimento humano, e foi alcançado por estudiosas e estudiosos da psicologia, da sociologia, apresenta-se hoje para nós, não só hoje, né? Apresenta-se para todas as pessoas como um modo para organizar a percepção de como determinadas hierarquias são estabelecidas para modular algum controle. Agora veja, o termo gênero surge como uma necessidade nossa de situar esse aspecto importante a fim de que nós possamos tomar partido. As hierarquias existem, né? As relações de poder existem, e a palavra gênero surge com força no universo
do conhecimento e do pensamento universal, dada a necessidade de nós pensarmos a humanidade contida em cada corpo vivo, nessa perspectiva hierárquica, para pontuar como as relações são estabelecidas, numa perspectiva hierárquica, e como elas devem ser superadas. Na relação com os atos da linguagem, ou seja, com os gêneros textuais, há uma similaridade bastante generosa. Vou insistir nessa relação que nós estabelecemos no nosso ato cotidiano com essas dimensões humanas, né? Enfim, fala-se muito, discute-se muito, e é importante que isso aconteça, sobre sexo e gênero. Sim, lógico. Né? Nós já temos aqui, quase que um senso comum bem construído, né? Bem mediado, né? Enfim, a percepção de que sexo se refere a um aspecto biológico. Sim. E gênero é um aspecto cultural, social, político. E eu não vou me dedicar muito a esse debate agora, embora eu faça questão de provocá-lo, para que você viva aí no seu espaço, no seu tempo, para que a gente possa progredir na relação com o nosso exercício na linguagem e de linguagem e da linguagem, com os atos discursivos todos, inclusive aqueles que nós representamos no modo textual. E se nós pensarmos que o sexo, ou a palavra sexo, ou o termo sexo, possa representar, eu não estou dizendo que representa, mas pode representar essa distinção orgânica, biológica, de determinados corpos, e gênero, a sua construção social, cultural, econômica, política, estrutural, estruturante, enfim, se gênero tem esse outro aspecto e sexo tem aquele, nós podemos, por uma analogia muito simples, perceber que o modo como nós lidamos com os nossos atos discursivos organizados materialmente, estruturalmente, também guardam uma relação de similaridade com esses conceitos. Percebam, vamos pensar na diferença do sexo enquanto biológico, do gênero enquanto cultural. E vamos pensar na sua relação com o exercício de expressão através da linguagem no modo textual. E é por isso que eu denomino e eu apresento esta pauta dos programas que eu conduzo no exercício docente desse modo: gênero textual e tipologia discursiva. Por que gênero textual? Os modos como nós estruturamos a nossa enunciação materialmente, concretamente, numa estrutura textual, tem uma construção histórica, cultural, política, social, extremamente importantes. Até porque os gêneros textuais surgem e são acolhidos pelos sujeitos no universo do discurso, porque alcançam ou permitem alcançar novas relações entre aquilo que pensamos e conhecemos e as pessoas que podem interagir conosco com mais recursos por força das estruturas discursivas, as tipologias que caracterizam determinados gêneros. Em síntese, uma forma de estruturar uma expressão no modo textual nasce porque nós necessitamos. Gênero, gen, é o radical. Então, uma forma textual nasce porque nós não havíamos encontrado uma estrutura apropriada para enunciar aquilo que desejávamos
e desenvolvemos uma. E na percepção de gênero, existe ainda, pegando por empréstimo toda a tradição das ciências naturais, e, lógico, todo o desenvolvimento de todos os discursos da ciência com esse termo. Uma relação de hierarquia? Existe. Tanto existe que determinados gêneros textuais são temidos por muitas pessoas. Posso aqui me referir à poesia. Receber poesia para muitas pessoas é um exercício angustiante e definitivamente eu não entendo por quê, porque é um gênero textual absurdamente livre, é um gênero textual absurdamente humano, né? Um exercício absurdo e lindamente emancipada. Mas posso me referir a outros gêneros também, um tanto assustadores para quem não se organiza para recebê-los, né? Enfim, os textos acadêmicos, os textos científicos, as bulas de remédio, o folheto de propaganda. São inúmeros, incontáveis os gêneros textuais desenvolvidos pelos humanos, por nós, pelas pessoas que precisaram, em algum momento, organizar um modo, uma estrutura que tornasse possível a todas as pessoas com quem esta desejou interagir receber aquilo que tinha a ser enunciado. Lindo isso, gente, lindo. E a minha preocupação com o modo como nós estabelecemos ou nós organizamos nossa relação com os estudos necessários para que nós possamos desenvolver e ampliar e progredir e tornarmos-nos mais aptas e mais aptos e mais aptes para o universo vivo, centrados no texto, nos condiciona a mecanizar a relação com essa recepção. E nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos simplesmente nos condicionar ou acreditar ou validar que determinados gêneros só o são por força da estrutura, como se todos fossem iguais, como se todos os ensaios fossem iguais, como se todos os artigos fossem iguais por força da estrutura. Eu fico pensando, por exemplo, no sofrimento de 11 em cada 10 estudantes do ensino médio que precisam organizar aquilo que foi solicitado numa proposta de interação através de um processo de recepção de um tema e elaboração de uma enunciação numa forma discursiva, denominada dissertação. Ou seja, nós percebemos aí uma multidão de seres, de pessoas que acreditam ou escolhem acreditar ou escolhem obedecer, sem pensar muito nos efeitos e nas causas, que dissertação se escreve daquele modo porque assim é que é certo. E se desprende do mais importante. Dissertação é um gênero. É um gênero humano criado por determinadas pessoas que queriam alcançar determinados efeitos na relação entre aquilo que desejava enunciar e a pessoa que precisava receber a enunciação. Enfim, mas é um sofrimento, né, minha gente? Dissertação não é coisa, poesia não é coisa, né? Coisa não muda, né? Coisa não se transforma. Nós transformamos coisas, mas as coisas não se transformam. Nós precisamos perceber o gênero também como algo transformável, transformado e transformador. Precisamos estabelecer uma nova relação entre nós e esses atos da linguagem. Então, gêneros são formas de redação? Não. Gêneros são estruturas estrategicamente estabelecidas por pessoas a fim de alcançarem êxito diante de sua intencionalidade. E é isso mesmo, gente, é estratégia. Né? Eu preciso enunciar algo, eu preciso compartilhar algo que eu conheço, ou que eu tenha percebido, ou que eu tenha conhecido, de tal modo que as pessoas que recebessem interagissem comigo, né? e respondessem ativamente, ou seja,
tomassem partido, né? Não para concordar com o que eu enunciei através daquela forma discursiva, mas para recebê-la, a enunciação, de tal modo que, tomando para si a síntese daquilo que eu enunciei, pudesse agir referenciado naquilo, e eu percebendo essa ação, notasse se de fato alcancei aquilo que eu tinha a intenção primordial, ou se o modo como eu previa seria possível. Enfim, e essa é a delícia de ser vivo no mundo humano.